acessibilidade e direito das pessoas com deficiência. Ontem tivemos aqui realmente grandes debates, grandes participações e muita informação, porque a falta de informação é que leva realmente a problemas que causam prejuízo a toda a sociedade. Então, esse nível que nós vimos ontem, com certeza vamos repetir hoje. Obrigado. Com os nossos palestrantes convidados. Nós queremos primeiro convidar para que acesse a mesa a professora Leomar Marquezine. A professora Leomar, ela é fundadora e coordenadora do CIANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, do Centro Universitário Uninter, pós-graduado em Psicodrama e pós-graduado em Metodologias Inovadoras Aplicadas à Educação e professora de Orientação e Mobilidade para Pessoas Cegas. Inclusive, ela ajudou muitos angolanos, né, professora? Dando até abrigo para os angolanos que estavam perdidos aqui, muitas vezes abandonados pelo próprio consulado lá de Angola, e ela abrigou, ajudou, e eu acho que isso é uma função social que a senhora merece aplausos. Novamente. Nós convidamos também a doutora Elizabeth Fávaro, que é pedagoga. A professora, ela vai falar sobre deficiência auditiva, formada em letras, livros, especialista em educação bilíngue para surdos, diretora da Associação dos Surdos de Curitiba e diretora da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Um aplauso para a professora Elizabeth Fávaro. Convidamos também, que vai falar depois sobre deficiência visual, o professor Paulo Rossi, doutor em Educação pela USP e mestre em Educação Permanente e Recursos Humanos pela Universidade Federal do Paraná. Deficiente visual, desde os 3 anos, teve um glaucoma, né? Por isso que foi prejudicada a sua visão. E como ele diz aqui, é torcedor do Atlético Paranaense. Então, está registrado. Convidamos também para falar sobre a deficiência física a engenheira civil Célia Neto Pereira da Rosa. A doutora Célia é formada na Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro, é carioca, mora há muito tempo já em Foz do Iguaçu, é coordenadora adjunta da Câmara de Engenharia Civil do Estado do Paraná, atua na docência na área de acessibilidade, ministrando aulas de acessibilidade para estudantes de engenharia civil, palestrando em fóruns de acessibilidade por todo o Paraná. Inclusive, daqui a pouco ela pega um avião e vai já para Foz para dar aula sobre acessibilidade. Aplausos para você. Sobre deficiência intelectual e também autismo, convidamos o jornalista Newton Salvador. O Salvador é amigo nosso há muitos anos, jornalista dos mais consagrados aqui no estado do Paraná, é escritor, tem 6 livros publicados sobre autismo, administrador de empresas, especialização em medição de conflitos, coordenador do Paraná, do movimento Orgulho Autista do Brasil. E dia 18 de junho, agora foi o dia, né, do Orgulho Autista, é isso? Foi dia 18 de junho, então estamos comemorando também essa data. Então, feito isso, dito isso, nós queremos mais uma vez cumprimentar a todos, com o aplauso de vocês, e passar já a palavra à professora Leomar, que vai a partir de agora comandar esta brilhante e competente mesa de trabalho. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. É uma grande alegria, um grande prazer e uma honra estar aqui com este público tão seleto para tratarmos de um assunto da maior importância, que é a questão da acessibilidade, a promoção da acessibilidade para as pessoas com deficiência e com diversidades. Geralmente, a acessibilidade é ligada à questão física e arquitetônica. Então, fala-se a palavra acessibilidade, as pessoas que não são da área pensam logo na questão urbanística e na questão da arquitetura dos prédios, incluindo a questão do mobiliário. Entretanto, acessibilidade é uma palavra com uma dimensão, um conceito, aliás,
não é nem uma palavra, um conceito muito amplo. Então, hoje, o próprio MEC fala nas 5 dimensões da acessibilidade, que é a acessibilidade física e arquitetônica, acessibilidade digital, acessibilidade comunicacional, acessibilidade pedagógica e acessibilidade atitudinal. Então, vejo vocês a importância, eu percebo que aqui há várias pessoas na área da educação, que hoje os nossos professores não podem mais dizer que não sabem trabalhar com pessoas com deficiência ou com diversidades em sala de aula, porque já é uma exigência do próprio MEC que as instituições sejam avaliadas, quando nas ocasiões em que os avaliadores do MEC vêm fazer esse trabalho, eles são orientados pelo INEP a avaliar essa dimensão nas 5 dimensões. Então, já é uma obrigatoriedade dos professores desenvolverem essa prática metodológica em relação a material, em relação a aulas acessíveis. Então, não podemos mais dizer que não sabemos fazer, temos que aprender a fazer. Então, hoje nós vamos tratar das questões de acessibilidade comunicacional, que é um lado importantíssimo, porque envolve a informação e, no caso principalmente das pessoas surdas, envolve as relações humanas, né? Uma vez que a diversidade é linguística. Então, são aspectos bastante profundos e que fazem toda a diferença na vida e no desempenho e na qualificação e no mundo do trabalho para as pessoas com diversidades, seja ela de que natureza for. Então, vamos começar com a professora Elisanete Fávaro, que é pedagoga, como já foi dito. Ela também fez o curso de Letras Libras pela Universidade Federal do Paraná, é pedagoga pela Uninter e é professora da Uninter, contratada, professora de Libras, porque nós temos a disciplina Libras como disciplina obrigatória, conforme a lei, para todos os cursos de licenciatura e também para fonoaudiologia e pedagogia. Então, a professora Elisanete trabalha nos cursos de pedagogia e nas licenciaturas. Então, ela vai nos falar a respeito de uma questão muito desconhecida, a problemática e as necessidades do povo surdo no Brasil. Eu acredito que até no mundo, mas no Brasil nós sentimos isso de uma forma bastante pesada, as necessidades das pessoas surdas, do povo surdo, das comunidades surdas, são desconhecidas, porque é um tema muito complexo, muito profundo. Então, ninguém melhor que uma pessoa surda para falar sobre as suas necessidades e as suas esperanças e perspectivas para o futuro. Então, eu deixo a palavra com a professora Elisanete Fávaro. Ela fará a palestra em Libras e a palestra será traduzida pelas intérpretes de Libras da Uninter. Obrigada.